como que você escolhe as empresas para compor sua carteira? Mas, cara, como que eu escolho, né? Eu penso primeiro uma alocação muito estrutural, né, cara? Então, assim, poxa, dentro das classes que eu tenho, né, de ações, real estate, etc., eu geralmente tendo a pegar ações de segmentos diferentes. Tá? E eu geralmente tendo a excluir empresas muito grandes também da minha análise. Eu gosto de empresas menores. Tá? Porque as empresas grandes elas têm mais simetria. As empresas menores têm mais assimetria. Né? Então, por exemplo, sei lá, você vai pegar uma Petrobras, não sei, deve ter talvez 30 casos de análise cobrindo, não sei. Sim. Aí você pega uma empresa pequena, pô, na época que eu comprei a primeira vez Sinqia, devia ter uma casa de análise cobrindo Sinqia. Então, você tem muito mais assimetria, o preço está muito mais errado. Ou para cima ou para baixo. Né? Então você tem prêmios maiores. Porque como as empresas são menores, cara, os grandes investidores nem conseguem olhar para elas. O Itaú da vida, por exemplo, 100% das casas e bancos cobrem, né? Então dificilmente você vai descobrir alguma coisa que ninguém nunca viu, né? Exatamente. Muito difícil. Ainda mais você, cara, uma pessoa normal, com pouco tempo, olhando para isso quase como que um hobby para olhar para uma parte pequena da sua... Cara, é nada. E aí a parte de dividendos você foca em fundos imobiliários, então. A parte de ações é meio que de crescimento, a parte de rentabilizar mesmo, receber dividendos, você foca em FIIs, basicamente. E aí, cara, geralmente o que eu faço? Né? Eu pego alguns segmentos e eu começo a fazer alguns filtros, primeiro por múltiplos. Né? Então, dependendo do segmento, eu faço alguns filtros diferentes. Né? Então, geralmente eu tenho um filtro de ROI, né? Geralmente eu filtro ali um ROI de 15% até uns 40%. Aí, pô, já fiz um filtro inicial. Endividamento, cara, não quero uma empresa com endividamento muito superior a 3 vezes o EBITDA, entendeu? Para mim já começa a ter um certo grau de... que é preocupante. Eu vou afunilando, né? Eu vou pegar um PL. Cara, para mim o PL não precisa ser baixo, porque eu busco empresas que crescem mais do que a média, então o PL vai ser um pouco mais alto, só não pode ser um PL negativo. Para mim, geralmente, eu quero empresas que tenham um EBITDA positivo, não quero empresas que... cara, tem algum tipo de prejuízo muito forte. Tá? Cara, eu faço um filtro de preço sobre valor patrimonial. Para mim, eu não olho para dividend yield, geralmente nessas empresas. Começo a olhar um pouco, cara, para índice de liquidez, para ver, poxa... se você não vai distorcer o mercado. Não necessariamente. Eu tiro o que é muito líquido. Né? Tá. E, cara, e aquilo que é zero líquido. Né? E eu começo a chegar a menos opções. E aí, dentro disso, cara, eu começo a aprofundar em algumas, né? Eu consulto caso de análise, obviamente, e aí depois de vários filtros, eu chego em poucas e aí eu tomo a minha decisão. E aí, quando vem a minha decisão, aí vem uma decisão que aí sim envolve um pouco mais o lado empreendedor do Thiago. Sim. Que aí eu penso na empresa como, cara, uma iniciativa empreendedora depois disso. Você né? como sócio mesmo. Isso, exatamente. Pô, se a empresa realmente, cara, se faz sentido, se os caras vão crescer, né? Se eles têm tamanho de mercado, se o modelo de negócio está validado, se eles crescem com margem, né? Se tem muita competição. E aí eu tenho um certo acesso que me dá alguns benefícios, então geralmente eu vou na empresa, sabe? Eu ligo, eu converso com a turma, eu vejo que estão falando de movimentos, peço referências para vários amigos. Porque imagina, né? As pessoas geralmente pagam, né, uma taxa de extração para deixar o dinheiro no fundo. Tá? E pagam a cabeça de um gestor brilhante, contratam uma casa de análise. Cara, eu vou perguntando pro gestor, o que você acha disso? Analista, o que você acha disso? Amigos e tal. E aí eu vou ajudando a formar a minha opinião. Né? Ô, Pete, você perguntou para ele sobre a questão de que empresas que fazem tal. Aí você falou que não quer também ter muitas empresas pela impossibilidade de acompanhar, até com a tua rotina. Existiria um número bom, ou ótimo, ou mínimo, ou máximo de ativos que você acha que o cidadão comum, o afegão médio aqui, deveria ter, ou mínimo, por exemplo? Tipo, dá para ter uma carteira só com 3 ações e sentar em cima? Ou ter 25 ações é muito? O que você poderia falar sobre isso? Cara, assim, se a gente pudesse prever o futuro, a gente escolheria uma única ação, né? Como a gente não consegue fazer isso, a gente tende a diversificar. E aí, até puxando um pouco da conversa que eu tive com o Ray Dalio, ele diz o seguinte, né? A diversificação é uma ótima forma de você diminuir o risco e manter o retorno. Tá? E quando você olha para uma diversificação, ela tende, para trazer mais resultado, a ter que exigir uma correlação muito baixa ou até negativa, tá? Para que uma diversificação faça sentido. Então, por exemplo, se eu tiver Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eu não estou diversificando. Porra nenhuma. Né? Então, eu preciso pegar, primeiro, ativos que eles estão descorrelacionados. Partindo desse pressuposto, eu preciso ter mais de um ativo. Mais de 2 ativos, mais de 3. Na minha conta, eu sempre busquei algo próximo de 8 a 13, no máximo 15 empresas. No gráfico do Ray Dalio, né, quando ele vai puxar aqui o retorno esperado,
o risco o número de ativos que você tem e o prêmio de risco que você vai alcançar de acordo com a diversificação, a gente vê que de 15 a 20 ativos já para de ter diferença. Tá. Então, assim, se eu fosse olhar para o estudo de Ray Dalio, cara, de 15 a 20 ativos seria o ideal. Se eu fosse pegar um pouco do que eu me sinto confortável, meu dia a dia, sei lá, minha pouca experiência, eu diria que de 8 a 15, 13 ativos ali é uma coisa boa. Agora, se você tem muita convicção e quer gerar um alfa muito maior, cara, aí, poxa, é coisa de 5 ativos, 6 ativos. Entendeu? Que aí um vai porrar, a tua carteira vai... Só que aí se aí isso é muito risco. Uma empresa entrou em recuperação judicial e a outra tá indo mal, acabou a carteira. Né? Exatamente. Só que aí não é para ofegão médio. O cara tem muito... É tipo o Buffett, ele entra... mas o Buffett tem uma posição grande concentrada na carteira, mas aí naquela empresa ele tem o presidente do conselho, ele tem o cara do não sei o quê, ele indicou o diretor financeiro, ele indicou, e aí acaba sendo assim, né?